Sejam bem-vindos ao segundo episódio da Travessia. O tema de hoje é: a história não se repete, mas é feita de padrões. Mas aqui a chave é: estes padrões não são inevitáveis. Eles podem ser quebrados. Porquê? Voltamos aos nossos pressupostos. O homem é potencialmente livre, ou seja, ele pode fazer escolhas conscientes. Ele não está obrigado, não está condicionado a repetir os padrões para sempre. Mas, para ele poder fazer escolhas conscientes e quebrar os padrões, ele precisa primeiro ver os padrões, identificar os padrões. Então, o que é isto dos padrões? Eles são como automações que nós temos, mecanismos automáticos, emocionais, psicológicos, de reação às circunstâncias. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem um trauma de abandono, quando na minha vida eu encontro situações que me relembram, que me tocam nesse medo de rejeição, eu reajo automaticamente. E esse será o meu padrão de comportamento. Mas os comportamentos de reação às mesmas situações podem ser diferentes entre pessoas diferentes. Ou seja, eu posso ser uma pessoa que, perante uma situação de rejeição, eu retraio-me, vou-me embora, fico fechada no quarto durante 3 meses. Ou eu posso ser uma pessoa que, perante uma situação de rejeição, eu explodo em raiva e parto tudo. A questão é, o padrão repete-se na vida da própria pessoa. E da mesma maneira que existem estes padrões individuais, existem padrões coletivos. E o que é que nós temos que entender aqui? É a velha história. Se nós fazemos sempre a mesma coisa, nós produzimos sempre o mesmo resultado. Então, nas nossas vidas individuais, se perante circunstâncias semelhantes nós respondemos sempre da mesma maneira, ou seja, automaticamente, nós vamos produzir sempre aquele resultado que normalmente nos prejudica e prejudica as pessoas à nossa volta. Como é que nós produzimos um resultado diferente? Fazendo diferente. Mas para fazer diferente, nós primeiro temos que ver essa automação. E quando nos encontrarmos de novo numa situação que agrega as mesmas condições, as mesmas circunstâncias e ativa em nós os padrões, nós que já vimos, que já identificamos os padrões, já estamos conscientes, temos a possibilidade de fazer uma escolha livre. E temos a possibilidade de não ceder à automação e fazer uma coisa diferente do que normalmente faríamos. Isso é quebrar o padrão. Então, da mesma forma que existe este processo na esfera individual, também existe este processo na esfera coletiva. Então, porquê é que quando nós olhamos para a história dizemos que a história se repete? Porque as ações tomadas coletivamente são as mesmas que produzem os resultados negativos. Ou seja, quando vemos que uma civilização entrou em declínio, não é que ela entrou em declínio porque é inevitável. Ela entrou em declínio porque os seres humanos, os cidadãos daquele tempo, daquela civilização, começaram a agir de maneiras específicas. Vejam o exemplo do Império Romano. O Império Romano caiu em Roma, quando tinha sede em Roma, quando, coletivamente, a sociedade começou a aceitar a desvalorização da família, o aumento da promiscuidade e o aumento da aceitação de perversões sexuais, quando os indivíduos começaram a valorizar mais a sua autogratificação do que o bem coletivo e do que uma missão transcendente. Então o que é que aconteceu em Roma? O Império desfez-se. Mas nessa altura não havia só uma força que puxava para baixo. Havia outra força que estava a querer elevar a civilização, que era o cristianismo. E houve um local do Império Romano onde o cristianismo foi incorporado na sociedade. E o que é que isso fez? Fez com que não só a civilização continuasse a amadurecer, mas também fez com que tudo o que era bom no Império Romano continuasse a existir ali, em Bizâncio. Nós temos aqui uma imagem que representa esta ideia que eu quero passar, que é, sim, há padrões, há a possibilidade de declínio, mas isso depende da ação humana. Então,
onde a própria ação humana foi degenerada, toda a civilização degenerou. Mas onde a ação humana foi de amadurecimento, a civilização também amadureceu. Para eu fazer esta análise, eu estou a usar uma régua e uma bússola. Para eu dizer que o cristianismo elevou a civilização, eu tenho em mente um destino e tenho em mente uma régua de progresso. Qual é o destino? Voltamos ao nosso pressuposto de que o bem é concreto, não é relativo, não é subjetivo. O bem é a nossa meta, é o nosso destino. Então, como é que nós sabemos se estamos a amadurecer ou se estamos a regredir? Quanto mais próximos estamos do bem, mais maduros estamos. Mas como é que nós vemos se estamos próximos do bem ou não? Pelos frutos os conhecereis. Então, se uma sociedade está a produzir bons frutos, ela está mais próxima do bem. É tão simples, isto é tão óbvio, que a própria categorização que nós utilizamos ao olhar para a história e dizermos que determinada civilização cresceu e entrou em declínio. O que é esse entrar em declínio? Ela afastou-se do bem, até desaparecer. E o cristianismo produziu bons frutos no sentido de elevar a dignidade humana, elevar a forma como a sociedade via as mulheres, como a sociedade via os mais desfavorecidos, os escravos. Cristo trouxe essa visão de que todo o ser humano é valioso. Porquê? Porque todo o ser humano é filho de Deus. E onde isso permaneceu, a sociedade amadureceu. Então nós temos que ter noção deste esquema, de como as coisas funcionam, como a vida funciona. Porque nas nossas vidas individuais nós temos que fazer esse trabalho. Porque se não fizermos esse trabalho, nós vamos apenas seguir o padrão coletivo de degeneração, que é o que está a acontecer hoje. Hoje estamos a viver o mesmo caminho, as mesmas escolhas inconscientes que o Império Romano viveu lá atrás. A desvalorização da família, o aumento da aceitação de perversões sexuais, o declínio da religiosidade, a perda do sentido transcendente, a ordem que permeava a sociedade enquanto ela estava a crescer, está a desaparecer. E está-se a impor uma nova ordem, que não é ordem, é caos, que está a provocar essa degeneração. Então, antes de querermos mudar o mundo, nós vamos ter que fazer isso com as nossas vidas. Então nós temos que olhar para os nossos padrões, nós temos que perceber onde é que reagimos de forma automática e conscientemente fazer escolhas diferentes. E o que é isto, no fundo? É o autodomínio, que é uma coisa que sempre foi central no cristianismo. O indivíduo poder controlar os seus impulsos é realmente o que o faz amadurecer. Então, para nós que vivemos nesta sociedade do imediatismo, do culto do instante, as pessoas já não vivem a pensar na eternidade, porque elas não acreditam, não é? Então, o que interessa é o instante, é o agora. É a quantidade de prazer e satisfação que eu posso ter agora. Isto significa que o espírito de sacrifício, do bom sacrifício, não é de qualquer sacrifício, não é? Mas o bom sacrifício não está presente. O sacrifício bom é quando nós desistimos daquelas coisas que nos atraem muito, mas nos fazem mal, em prol de coisas que são mais difíceis, mais custosas, mas nos fazem caminhar para o bem. E o sacrifício inútil é o sofrer por sofrer, que é uma coisa um bocado herdada de uma mentalidade mais supersticiosa, que o cristianismo também produziu, e não só, não é? Mas é uma ideia assim, que se eu sofrer, o sofrimento em si é uma porta para o céu, seja ele qual for, e não é bem assim. Ouçam o Jordan Peterson, que ele fala muito bem desta distinção entre o bom sacrifício e o mau sacrifício. Não é sacrifício sem critério, nós temos que saber o que é que temos que sacrificar. E eu acho que dá para ver aqui com este exemplo, e vendo os movimentos da história e das nossas vidas individuais, em que quando nós repetimos os padrões automáticos que estão enraizados nesses nossos impulsos, nos nossos vícios, quando nós repetimos esses padrões, a tendência é produzir o mesmo resultado negativo. E quando nós conseguimos construir autodomínio,
e fazer diferente, mesmo que seja difícil, somos recompensados de uma maneira muito mais vital, muito mais profunda e íntegra. Para nós é difícil praticar esse autodomínio, mas nós temos que o fazer, porque senão o declínio vem. Aliás, eu acho que já é um bocado inevitável, ou seja, já passamos o ponto, eu acho que já passamos o ponto de não retorno, né? Ou seja, o que era para ser feito para evitar um declínio não foi feito. Então agora realmente o nosso trabalho é, quem está lúcido para ver isto, trabalhe-se a si mesmo, conheça-se a si mesmo e trabalhe-se a si mesmo. Porque só aí vamos poder preservar o que é bom na civilização e poder construir o caminho que nos põe de novo em direção ao bem absoluto. Então a provocação que eu vos quero deixar hoje é a seguinte: foquem menos no que está a acontecer na sociedade hoje em dia e foquem mais no vosso amadurecimento interior. Então hoje ficamos por aqui. Até à próxima e fiquem com Deus.